nesta noite para trazer a palavra do nosso Deus. Irmãos, tenha a oportunidade de aproveitar o máximo da palavra do Senhor a cada dia, porque Deus é bom e seu amor dura para sempre. Vamos colocar em pé um momentinho, estenda as mãos para cá e vamos colocar a vida do pastor Saulo diante do altar do Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, Pai querido, a igreja com a mão estendida apresenta o instrumento vivo que o Senhor separou para ministrar nas nossas vidas. Nesse momento, ó Pai, quebranta os nossos corações. Permita que a Tua palavra entre e haja grande transformação. Que o Teu Espírito tenha liberdade para trabalhar. Usa o Teu Filho. Usa, Pai, Sua voz, Sua mente, seu coração e abençoa esse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? As crianças podem ir para o culto infantil e nós vamos ouvir a palavra com o nosso pastor. Aleluia. Quero saudar a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nessa noite vamos tratar o tema Não temas. E como subtema aí, como não temer diante de dias turbulentos. Amém? Josué capítulo 1, o versículo de número 9. Deus abençoe, meu irmão. Josué capítulo 1, versículo de número 9. Como eu já deixei anotadinho aqui vou deixar minha Bíblia quietinha aqui hoje. Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim, na versão Almeida, Revista e Atualizada: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 43, versículo 3 diz: ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Nossa vida é cheia de surpresas, umas boas, outras nem tanto. Quando as surpresas são boas, é tudo maravilhoso. Mas e quando a vida nos reserva algumas surpresas ruins? Está saindo o som? Eu não estou me escutando. Parece que muitos de nós perdemos o nosso chão, vem os medos, as angústias, e parece que não conseguimos encontrar uma solução, uma saída. A vida às vezes nos reserva surpresas tão terríveis, que não sabemos o que fazer diante delas. O que se fazer diante de uma perca?
diante de uma guerra, diante de um desastre, ou de um abuso, e etc. Não sabemos, mas aí, vem Deus e diz: não temas. E aí nós nos pegamos se perguntando: mas Senhor, como não temer diante desse momento tão terrível? Esta é a pergunta que mais me incomodou durante muito tempo. Mas esta semana eu fui encorajado pelo Senhor a me debruçar sobre esse tema, e o que eu aprendi já começou a mudar a minha vida. E espero no Senhor que ajude a mudar a sua vida também. E ao me debruçar a entender este tema, era exatamente essa pergunta que eu fazia ao nosso Deus: Senhor, como não ter medo diante de dias tão terríveis? Como ter paz, segurança, esperança diante deles? Foi então que o Senhor me deu 3 respostas para estas perguntas. E a primeira resposta que o Senhor me deu foi: se você quiser não temer mais nada que a vida te apresentar, aprenda a confiar em mim. E é este tema que iremos abordar no primeiro tópico aqui. Vamos lá. Primeiro aqui então é: aprenda a confiar em Deus. Quando Deus me confrontou com esta resposta, com esta afirmação, eu respondi a Ele o seguinte: mas Senhor, eu confio em Ti, eu sou Teu servo. E Ele então me responde o seguinte: então por que você teme? Não entendi, Senhor, eu respondi. E Ele me disse o seguinte: quem confia não teme. Então eu me rendi a Ele e disse: Senhor, me ensine mais sobre isso. E Ele me disse: meu filho, se você tem certeza que o seu salário vai cair na sua conta bancária, você teme as contas que irão chegar? Então eu disse: não, Senhor. Mas e se não cair? Se você chegar lá e não tiver dinheiro algum? De maneira sincera eu disse a Ele: Senhor, a minha alma se perturba. E então Ele me disse assim: quando foi que eu deixei faltar alguma coisa? E me levou lá em Salmos 23, 1 e 2, onde diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso. Então Ele me diz o seguinte mais uma vez: eu sou o pastor desse texto. Mas muitas vezes você parece confiar mais na provisão do que no provedor. Então lhe respondi: Senhor, se é possível, me ensine a confiar de fato em Ti. E daí em diante foi maravilhoso o que comecei a aprender com o Senhor. A forma como Ele se revelou a mim, o modo como Ele me ensinou. Ele me mostrou que para se confiar em uma pessoa, você precisa de fato conhecê-la. E me mostrou que
pelo menos duas maneiras de se conhecer alguma pessoa, alguém. Pode ser por meio de história, por exemplo, se a pessoa já morreu, você pode conhecer através de uma autobiografia. Se eu perguntar, temos algum psicólogo aqui hoje? Oi? Temos algum psicólogo? Não? Mas se eu perguntar a um psicólogo se ele conhece Sigmund Freud, certamente ele dirá que sim. Certo? Mas na verdade o que ele conhece são as obras de Freud. Ele não conhece Freud. Mas muitas vezes temos fontes que relatam sobre a vida de alguém. Então podemos aprender sobre a vida de alguém, sobre fontes históricas. E a Bíblia é uma dessas fontes históricas, se você quer conhecer a Deus. Só que tem um fato sobre fontes históricas: nem sempre essas fontes históricas vão relatar os pormenores da vida de determinada pessoa. Até mesmo por conta, talvez, da intimidade que o escritor tinha com a pessoa, se ele tinha muita intimidade ou não. E às vezes ele vai omitir coisas que ele não julgava relevante, porém irá nos dificultar compreender melhor quem de fato era tal pessoa. Temos exemplos como, por exemplo, Moisés na Bíblia. Se eu perguntar aqui, você conhece Moisés? Você vai me dizer sim. Mas será que Moisés era somente aquilo que nós conhecemos através das Escrituras? Será que não falta algo? Só que com Deus é diferente. Deus pega homens falhos, Deus pega homens pecadores, limitados, e usa eles para escrever as Sagradas Escrituras, e sem que eles percebam, façam uma descrição exata do caráter e da pessoa de Deus. Você quer um exemplo? Em Deuteronômio 28, o versículo 15, depois o versículo 36, e depois nós vamos ler do 48 ao 52, diz assim: nós estamos diante do texto das bênçãos e maldições, e na parte da maldição ele diz assim: será porém que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. O 36: o Senhor te levará, e o teu rei que tiveres constituído sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e pedra. Assim, o 48, assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da água, nação cujas línguas não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que seja destruído. E não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Sitiar-te-á
em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e os fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Aí quando você pega a Bíblia e vai para 2 Crônicas 36, versículos de 5 a 21, temos narrada a seguinte história. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos, quando começou, 2 Crônicas 36, do 5 em diante, quando começou a reinar em Jerusalém, né? E reinou 11 anos. Fez ele o que era mal perante o Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, aonde os pôs no seu templo. Quanto aos mais atos de Jeoaquim, e as abominações que cometeu, e aos mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, e na primavera do ano mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e estabeleceu a Zedequias seu irmão rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, o seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo toda a abominação dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecerá do seu povo e da sua própria morada. Ele, porém, zombava dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada, e a casa do seu santuário, e não teve piedade nem de jovens, nem de donzelas, nem de velhos, nem dos mais avançados de idade, e a todos deu na sua mão. E assim por diante, nós vamos vendo. O que eu aprendo aqui? Se você pegar o livro de Deuteronômio que nós lemos, e essa passagem, entre Deuteronômio e Crônica, essa história, esse fato, 803 anos, mais ou menos. Deus falou lá, mais ou menos, Deuteronômio foi escrito mais ou menos em 1400 anos antes de Cristo. Passaram-se 803 anos, e o povo se rebelou contra Deus, e aquilo que ele falou lá, ele cumpriu aqui. Aqui me revela o caráter de Deus, que é imutável. Ele vai cumprir o que ele diz, não importa o tempo que passar, seja para o bem
que tiver dito, seja para o mal que tiver falado. Então, olhando para isso, não adianta eu querer atualizar a Bíblia para amoldar aos meus desejos, porque o que ele disse está dito e vai se cumprir. Malaquias 3:6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Israel, não sois consumidos. Deus não muda. Você pode mudar, mas Deus não muda. E esta imutabilidade de Deus nos mostra que o modo como Deus se revela a nós através das Sagradas Escrituras é de modo intencional para nos revelar o seu caráter, que é totalmente digno da nossa confiança. Como está escrito no livro de Números 23, verso 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Logo, de forma documental, em fonte histórica, eu posso conhecer quem é Deus. E conhecendo o caráter de Deus, que é imutável, que é confiável, que o que Ele diz, Ele cumpre, eu não preciso temer quando Ele diz: não temas, porque eu te ajudo. E se Ele diz: eu te ajudo, é porque Ele vai te ajudar. Outra maneira em que podemos conhecê-lo é pela convivência. Você já ouviu aquela expressão: você já comeu sal com ele? Não há melhor maneira de se conhecer alguém. É muito bom poder obter provas irrefutáveis através das Escrituras, da confiabilidade garantida de quem é o nosso Deus. Sim. Mas melhor do que descobrir através das Escrituras o quão confiável é o nosso Deus, é descobrindo andando com Ele. E poder dizer de boca cheia como Jó, em Jó 42:5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluias. Ter a certeza através do conhecimento empírico, ou seja, experimentando quem é Deus. E Deus está nos convidando nessa noite a termos experiências com Ele, a conhecê-lo através de experiências pessoais com Ele. Agora talvez você esteja se perguntando: como eu posso ter esta convivência com Deus? Seria possível, já que não posso vê-lo nem tocá-lo? A resposta é sim. É possível. E respondendo essas duas perguntas de uma só vez, só existe uma maneira de se conhecer a Deus, para aprendermos a confiar nele através da convivência, através de experiência com Ele, que é o assunto para o nosso próximo tópico, que é
tenha experiências com Deus. Esta é a segunda resposta que Deus me deu. Quer aprender a não temer? Primeiro, aprenda a confiar em Deus. Segundo, tenha experiência com Deus. Ter experiência com Deus vai além de saber o que Deus é, ou o que Deus pode fazer através das experiências dos outros, pois é conhecê-lo através das suas próprias experiências com Ele. Mas que tipo de experiências podemos ter com o nosso Deus? Simples. Deus nos deixou uma lista de dons para o nosso crescimento e para que possamos expandir o seu reino. Precisamos vivê-los intensamente. Um ou mais desses dons, como o Senhor nos permitir. Mas precisamos, como servo e como igreja, exercê-los. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 6 a 11, Paulo deixa registrado o seguinte: 1 Coríntios 12, 6 a 11: e há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outros operações de milagres, a outros profecia, a outro discernimentos de espírito, a um variedades de língua, e a outro capacidade para as interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Você não está aqui por acaso. Você precisa ter experiências. E essas experiências não são experiências para termos no momento do culto. São experiências para que o reino de Deus possa ser expandido. Os dons não são para que nós façamos um show de talentos na igreja. Vamos ver quem sapateia mais. Vamos ver quem fala mais línguas estranhas. Vamos ver quem ora e cura mais. Não. São dons, são ferramentas que Deus nos dá. São ferramentas com a qual Deus nos capacita para expandirmos o reino de Deus sobre a terra. Uma ou mais dessas manifestações do Espírito Santo de Deus devem estar presentes em nosso viver diário, pois é este o sinal mais claro e evidente de que estamos tendo um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus. Uma convivência. Pois só é possível haver qualquer manifestação desta lista que lemos acima, se houver uma convivência entre nós e o nosso Deus, uma intimidade entre nós e nosso Deus. Pois é isto que nos ensina o versículo 6. O versículo 6 diz que há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, quando alguém ora e alguém é curado, o poder não é da pessoa, mas é Deus realizando através
dela. Quando alguém ensina aqui neste altar, não é a capacidade própria dela, mas é Deus falando através da pessoa. É Deus nos usando como instrumentos. Como dizia João Calvino: Senhor, eu sou apenas o violino, Teu Espírito Santo é a vara. Então, Tu como músico, faz fluir de mim o perfeito louvor. Aleluias. É Deus. Cada dom é Deus. É Deus te usando. E precisamos reconhecer isso. Como Paulo dizia, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja dele e não nossa. Quando alguém fala em línguas, é Deus usando para falar, e da mesma maneira Ele levanta outro para interpretar. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 2, como ouvimos na própria língua que nascemos. Paulo vai nos advertir em 1 Coríntios 14:1: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês devem procurar os dons, porque isto é um sinal de relacionamento entre você e Deus. Você precisa andar com Ele, você precisa se relacionar com Ele, ter intimidade com Ele, e então você vai passar a conhecê-lo. Não com o intuito de nos autopromover, mas com o intuito de nos relacionarmos com o nosso Deus e de expandirmos o reino do nosso Deus. Tenho certeza que se evidenciarmos qualquer um destes dons em nossas vidas, estaremos experimentando o agir de Deus em nós, e isto nos dará mais e mais convicção de que não há o que temer. Talvez agora a pergunta que esteja pairando sobre a sua mente nesse momento seja a seguinte: mas como posso evidenciar algum destes dons em minha vida? A resposta a essa pergunta é: somente sendo cheios do Espírito Santo de Deus, que é o assunto do nosso próximo tópico, a terceira resposta. Quero aprender a não temer. Primeiro, aprenda a confiar em Deus. Segundo, tenha experiências com Deus. Terceiro e último, mas não menos importante, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Neste ponto, talvez há duas questões aqui que esteja perturbando a sua mente, o seu coração, como perturbou o meu também, durante muito tempo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? E como ser cheio do Espírito Santo? É o que vamos tentar responder daqui em diante. Primeiro, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Primeiramente, precisamos saber que ser cheio do Espírito Santo, na Bíblia, tem algumas palavras que são sinônimas a elas, e são batismo com o Espírito Santo e receber o Espírito Santo.
Aqui na Bíblia, João Batista, ao tratar esse tema, foi o primeiro quem usou o termo batismo com o Espírito Santo aqui na palavra. Veja em Mateus 3,11, ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O escritor Lucas também vai usar o mesmo termo lá em Atos capítulo 1, versículo 5, falando desse tema, dizendo: porque João, na verdade, Atos 1,5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Já no capítulo 2, falando ainda desse mesmo tema, Lucas vai usar outro termo. Ele vai usar o seguinte, no verso 2 e 6 de Atos, no verso 4 do capítulo 2 de Atos: e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Então ele diz aí: e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O apóstolo Paulo utiliza outro termo, quando ele vai tratar esse tema, lá em Atos 19, versículos 2 e 6. Em Atos 19, Paulo diz assim, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando creste? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí o versículo 6: e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Paulo vai dizer: recebeste o Espírito Santo? Então são sinônimos de ser cheios do Espírito Santo. O apóstolo João vai fazer uma analogia semelhante à de Paulo, quando ele relata o que Jesus diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 22. E havendo dito isto, Jesus, dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Bom, agora temos aí um campo bem vasto para entendermos o que é ser cheio, o que significa ser cheio do Espírito Santo. Agora que entendemos de maneira muito mais ampla e o que abrange o termo ser cheio do Espírito Santo, podemos dizer que ser cheio do Espírito Santo significa estar embebecido no Espírito, é transbordar, exalar o Espírito. Em Atos 2, o termo grego usado pelo escritor Lucas para cheios, é a palavra grega eplesensan, que vem de plimpleme, que significa encher, embeber, empastar. Pensemos então num bêbado. Alguém que está bêbado por quê? Por ingerir uma alta quantidade de álcool, sim ou não? Como por exemplo o vinho. E quais são os sintomas que geralmente um bêbado apresenta? Forte cheiro de bebida, sim ou não? Dificuldade na fala, sim ou não? Dificuldade na visão, reflexo totalmente prejudicado,
dificuldade de equilíbrio, são sintomas de um bêbado. Assim também, quem está cheio do Espírito Santo deve apresentar alguns sintomas. Não tem nada a ver com os sintomas do bêbado, tá? Que é os sintomas desta embriaguez espiritual, que são além do fruto do Espírito registrado lá em Gálatas 5, 22 a 23. Ou seja, não adianta a pessoa me dizer que é cheia do Espírito Santo, mas ela não apresenta amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Ela pode rodopiar, dar cavalinho de pau na igreja, ela pode falar diversas línguas estranhas, ela pode impor a mão e curar, mas se ela não apresenta o fruto do Espírito, é apenas barulho. O que faz mais barulho? Uma lata de óleo cheia de óleo, ou uma lata de óleo vazia? Quando você bate, qual faz mais barulho? Entendeu? Crente vazio faz barulho demais, mas o cheio é ferramenta poderosa. O cheio é uma ferramenta poderosíssima nas mãos do Criador. Ele não faz barulho, ele age. Então, além do fruto do Espírito, outro sintoma da embriaguez espiritual, ou seja, de estar cheio do Espírito, é qualquer um dos dons citados na lista de 1 Coríntios 12, 6. Eu acho que o relógio não me perdoou, eu vou adiantar aqui. Pois cada um destes dons tem duas finalidades, e são: mas recebereis poder. É Cristo nos capacitando. Lá em Atos 1:8 diz: mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, Deus nos capacita. Primeiro, Ele nos dá poder para ser testemunha, Ele nos autoriza como testemunha. E segundo, para sermos testemunhas. Não é para nós nos exibirmos durante o culto, mas é para testemunharmos lá fora. Cada dom tem cunho evangelístico. Atos 2, eles falavam em língua, eles estavam falando o quê? Das grandezas de Deus. E naquele discurso, mais de 3.000 almas, quase 3.000 almas, se renderam aos pés de Cristo. Era lá fora, não era dentro da igreja. Todos os dons são para fora. Como ser cheio do Espírito Santo? Vamos adiantar. Será que existe uma fórmula para atingir esse objetivo de ser cheio do Espírito Santo? Sim, existe uma fórmula. E esta fórmula, ela pode vir de duas maneiras: um amadurecimento precoce, que foi o que aconteceu em Atos 2. Aconteceu também em Atos 8, 14 a 17, Atos 9, 17, Atos 10, do 44 ao 48, e Atos 19, 2 a 10. É aquele enchimento instantâneo. Pum! Estavam todos reunidos e de repente a casa encheu e todos foram cheios. Aqui é o Espírito Santo enchendo os irmãos. E este fato ocorreu
por causa da urgência de Cristo em implantar o seu reino na terra, em estabelecer a sua igreja. Mas nós não vemos, por exemplo, um Pedro totalmente maduro, foi parcialmente maduro. Nós vemos um Pedro que foi resistível a Paulo. Ele vai lá e dissimula quando está comendo com os gentios. Paulo fala assim: olha, ô Pedro, se tu sendo judeu está vivendo como um gentil, você vive como um gentil, você come com os gentios, você faz o que os gentios fazem, você está comendo o que eles comem, mas só porque chegou o judeu você e levou até Barnabé a dissimular. Nós não somos pecadores no meio deles. E se tu sendo judeu, vive como gentil, por que então você quer obrigar os gentios a viverem como judeu, se você também está vivendo como gentil? Era um Pedro que ainda não estava maduro. Vemos um Pedro que não entendia os propósitos de Deus para a sua vida. Quando Deus estende um lenço com toda sorte de animal impuro e diz: olha, mata e come. Não, Senhor, na minha boca nunca entrou nada impuro e comum. Pedro, por que você está tornando incomum aquilo que eu purifiquei? Deus chamando Pedro para um propósito dos gentios, e Pedro não entende. Mas nós vemos o mesmo Pedro amadurecendo, e no final da vida ele chegar e dizer: olha, essa cruz era para mim, mas eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Inverta essa cruz, por favor. Crucifique-me de cabeça para baixo. Este era o Pedro amadurecido. E a segunda forma, que é a forma como Deus projetou para ser, é o dia a dia. Vejam, em Efésios 5,18, Paulo fala assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha o contraste. Na Revista e Corrigida, Atos 2, 3, 4 diz: e todos foram cheios, dando a entender que alguém encheu-os. Mas aqui agora Paulo está falando assim: agora vocês se encham. E como é que nós nos enchemos? Paulo vai dizer em Efésios 5, do 1 em diante: sede pois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus e aroma suave. Mas a impudícia, ou seja, a imoralidade, e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. E aí ele segue. E aí, após ele vai nos dar uma nova lista do que devemos substituir todas essas coisas desta lista anterior. Quando ele diz: não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e entoando e louvando a Deus de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aqui é no seu íntimo. Embora o texto dê a entender que a nossa conversa deve ser assim, entre nós, aqui a palavra grega eafte, a si mesmo, falando consigo mesmo. Tem uma tradução em inglês que fala assim, falando sozinho, com salmos, com hinos e cânticos espirituais a Deus. Ao invés de você ficar resmungando, blasfemando, falando mal, sozinho, resmungando, louve ao Senhor. Põe o seu pensamento para trabalhar para Jesus. É isso que ele está falando. Nos nossos relacionamentos aqui, para me adiantar,
ele vai dizer também assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. O verso 20: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois ele vai dizer também: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aqui está uma receita. Se nós não conseguimos nos sujeitar um ao outro, mentimos quando dizemos que somos submissos a Deus. João, ele vai dizer o seguinte, lá em 1 João 4:20: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Eu também vou dizer o seguinte: se alguém disser eu me submeto a Deus e não se submete ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não se submete ao seu irmão a quem vê, como pode se submeter a Deus que não vê? E ele dá alguns exemplos, porque foi exatamente o que Jesus fez. Quando você vê lá Filipenses 2, do 5 ao 8: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. Servo é aquele que se submete. Ele poderia muito bem falar assim: não, vocês não vão me matar. Mas ele, como ele vai dizer lá em João 10: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Isso é submissão. E aí alguns exemplos: mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo o cabeça da igreja. Não tem como uma mulher cheia do Espírito Santo não se submeter ao seu marido e ser adeptas de filosofias satânicas como o empoderamento feminino. Para Deus, uma mulher, ela é totalmente poderosa quando ela é capaz de reconhecer que ela pode sim se submeter ao seu esposo. Não deixe o inimigo te enganar, mulher, porque o que ele disse lá continua valendo aqui. Eu não mudo. Se você diz que é cheio do Espírito Santo e você humilha o seu marido, você despreza o seu marido, você é vazia. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O homem se submete à sua esposa com esse amor, de dar a sua própria vida por ela. Deus não aceita menos que isso, homem. Deus não aceita menos que isso. Ela depende do seu cuidado, do seu sustento, e você deve isso a Deus e a ela. Você está pronto a dar a sua vida pela sua esposa, marido? Isso é se submeter a ela e a Deus. Conclusão: quando colocamos essas coisas em prática, isso se torna um ciclo repetitivo, pois aprendemos a confiar em Deus e teremos cada vez mais experiências pessoais com o nosso Deus, e seremos cada vez mais cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo teremos mais experiências com Deus, e com isso aprenderemos a confiar mais e mais em Deus. Então se cumprirá em nós 1 João 4,18, que diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Queres não temer? Viva isto e não temas. Amém? Desculpa o horário. Aleluia!
Irmãos, eu estava pensando toda a mensagem, como Deus fala aos nossos corações, né? Não temas,